Em um planalto com vista para a cidade do Cairo, erguem-se 3 enormes tumbas funerárias em forma de pirâmide, com uma estátua colossal de uma criatura metade homem, metade leão, fazendo guarda ao lado delas. Esses monumentos, especialmente o mais alto dos 3, a Grande Pirâmide de Gizé, nos fascinam até hoje. Eles já eram motivo de admiração para muitos escritores na antiguidade. Já no século V a.C., escritores de todo o mundo do Mediterrâneo Oriental refletiam sobre elas. Heródoto, o pai grego da história, em suas histórias, um relato das invasões persas à Grécia no início do século V a.C., atribuiu a construção da Grande Pirâmide a um governante chamado Quéops. Esse governante egípcio teria supostamente forçado 100.000 homens a trabalhar como escravos na construção do grande edifício durante um período de 20 anos. O principal estudioso da herança egípcia do mundo antigo, um sacerdote chamado Manetão, em sua obra A Egipciaca, escrita no século III a.C., chamou o rei egípcio que construiu a Grande Pirâmide de Sufis. Ambos são variações do nome Khufu, então havia alguma verdade em seus relatos. Um século depois, Antípatro de Sidon foi uma das primeiras figuras de que temos conhecimento a começar a escrever sobre as 7 maravilhas do mundo, das quais ele afirmava que a Grande Pirâmide era a maior de todas. E assim continuou com os historiadores e geógrafos greco-romanos Diodoro Sículo e Estrabão no século I a.C. e o enciclopedista romano Plínio, o Velho, um século depois, escrevendo muito sobre a Grande Pirâmide e seus mistérios. Portanto, mesmo na antiguidade, as pirâmides de Gizé e de outros lugares do Egito fascinavam os povos do mundo mediterrâneo. E, no entanto, essas não eram o produto de uma civilização madura que havia se desenvolvido ao longo de muitos séculos. O mais impressionante sobre as pirâmides é que elas foram construídas tão cedo no desenvolvimento do Antigo Egito. Elas remontam à primeira metade do 3º milênio antes de Cristo, há mais de 4.500 anos. Esta é a história do Antigo Império, o primeiro dos 3 supostos períodos de ouro do Antigo Egito. O Antigo Império pôde se desenvolver como se desenvolveu por causa de sua localização geográfica. De modo geral, todos os principais centros onde as primeiras civilizações humanas avançadas evoluíram estão localizados em uma região específica. Esta é uma faixa da Terra que fica entre o paralelo 15 ao norte do Equador e o paralelo 45 ao norte. O clima aqui é ideal para a agricultura. Culturas podem ser cultivadas na região sem métodos avançados e a área é fresca o bastante para garantir a abundância de água. Não é surpresa que todos os primeiros centros de desenvolvimento urbano do mundo sejam encontrados dentro dessas linhas de latitude. Especificamente, as culturas da Mesoamérica, as primeiras grandes regiões civilizadas da China, a civilização do Vale do Indo na Índia e no Paquistão, as cidades da Mesopotâmia e a cultura do Antigo Egito. O Egito foi duplamente beneficiado por sua localização. Ele está situado na extremidade do Crescente Fértil. Esta é uma faixa de terra fértil em forma de crescente que se estende do Egito para o norte, em direção ao Levante e à Turquia, antes de curvar-se para baixo em direção à Mesopotâmia e ao Golfo Pérsico. Acredita-se que, quando a última era do gelo terminou, há cerca de 12.000 anos, uma camada rica de solo aluvial foi depositada ao longo do Crescente Fértil, permitindo o amplo desenvolvimento da agricultura aqui durante o período neolítico. Isso favoreceu o surgimento de culturas avançadas aqui à medida que a Idade da Pedra chegava ao fim. O Egito não se beneficiou apenas de sua localização latitudinal e de sua posição no lado ocidental do Crescente Fértil. Ele tinha mais uma vantagem excepcional, o rio Nilo.
Este é o rio mais longo da Terra, embora seja um rio muito menos complexo do que o rio Amazonas ou até mesmo o rio Congo. Ele nasce em dois locais diferentes, conhecidos como os rios Nilo Azul e Nilo Branco, na região dos Grandes Lagos da África Central e na Etiópia. Esses dois rios então se encontram na atual Khartoum, no Sudão, antes de seguirem em direção ao Egito. Os antigos egípcios consideravam que sua terra era dividida em duas áreas distintas. A região sul era chamada de Alto Egito. Eles a chamavam de Alto Egito, mesmo sendo mais ao sul por causa de sua topografia mais elevada. O Nilo corre largo e constante por aqui, como se estivesse correndo para o norte em direção ao Mediterrâneo, com algumas curvas e voltas pelo caminho. Por outro lado, no Baixo Egito, a parte mais ao norte do país, o rio desce e se espalha pelo delta do Nilo, com muitos braços desembocando no mar Mediterrâneo. Aqui, no Baixo Egito, o delta do Nilo oferecia excelentes condições para a agricultura. Mas, além disso, antes da intervenção artificial no ciclo anual do rio, com a construção da represa de Assuã em meados do século XX, o Nilo inundava todos os anos. Essa enchente, crucial para a sobrevivência das culturas antigas, era um evento conhecido como a inundação. Após a enchente recuar, uma camada de solo aluvial permanecia nas margens do rio onde a água havia passado. Esse solo era o terreno ideal para a agricultura. Isso significava que o Nilo podia sustentar um grande número de pessoas por meio da agricultura na antiguidade, apesar das condições áridas e desérticas em outras partes do Egito. Essa inundação anual do Nilo era vital para a vida aqui na antiguidade e estava no centro de grande parte do calendário religioso que se desenvolveu durante a era do Antigo Império. Isso se concentrava em orar para deuses como Osíris, Hapi e Khnum, por uma boa inundação para sustentar a vida por mais um ano no Alto e Baixo Egito. O Antigo Império foi precedido no Egito por uma era conhecida na egiptologia, o estudo do Egito Antigo como o período pré-dinástico. O ponto exato em que o período pré-dinástico começou é bastante arbitrário. As pessoas já viviam e caçavam ao longo do curso do rio Nilo há centenas de milhares de anos. Quando a última Era do Gelo terminou, assim como em outras partes do Oriente Médio e da Ásia Ocidental, eles começaram a viver de uma forma mais sofisticada. A agricultura foi sendo adotada gradualmente à medida que as pessoas perceberam que plantas selvagens como cevada e trigo cresciam todos os anos nos lugares onde as sementes das plantas do ano anterior haviam caído meses antes. A agricultura evoluiu quando pessoas no Egito e outros lugares passaram a coletar sementes para controlar onde as plantas cresceriam no ano seguinte. Assim nasceu a agricultura. Ela, juntamente com a capacidade de fabricar ferramentas cada vez mais refinadas de pedra e depois de cobre, além da queima de cerâmica e do assentamento de grandes aldeias e depois cidades, constituiu os primeiros fios da civilização. Tudo isso estava surgindo ao longo das margens do rio Nilo e rio abaixo, no delta, nos milênios V e IV a.C., período geralmente chamado de período pré-dinástico. Por volta de 3.500 a.C., cerca de 5.500 anos atrás, as coisas estavam se acelerando. Senet, o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo, foi desenvolvido por volta dessa época, um sinal da crescente complexidade dessa cultura, enquanto o povo da região comerciava mais intensamente com partes da Ásia Ocidental, como o Levante e até mesmo a Mesopotâmia. Historiadores e arqueólogos continuam divididos sobre se o contato entre o Egito e a Mesopotâmia impulsionou ou não o desenvolvimento cultural em ambas as regiões nessa época. Os hieróglifos, por exemplo, foram desenvolvidos no Egito muito pouco tempo depois da escrita cuneiforme, outro sistema pictográfico primitivo ter surgido pela primeira vez na Mesopotâmia.
embora o período pré-dinástico tenha sido fundamental para o surgimento da civilização avançada no Egito, os diversos povos que viviam, desde o delta do rio Nilo até o sul, em direção à Núbia, nome que os egípcios desenvolveriam para descrever o Sudão na antiguidade, ainda não estavam unidos. Esse ato de unificação só foi alcançado por volta de 3100 a.C., embora a data e os detalhes do homem que o realizou sejam quase lendários. Acredita-se que o indivíduo que unificou o Alto e o Baixo Egito tenha sido o rei Nama, às vezes chamado de Mênies. Ele foi o fundador da primeira dinastia, embora esse ainda não fosse o início do Antigo Império. As evidências fragmentárias indicam que ele inicialmente governou o Alto Egito e depois conquistou o Baixo Egito. A ideia do Egito Antigo ser dois reinos governados por um único monarca duraria milhares de anos. Os governantes egípcios eram constantemente retratados usando uma coroa branca, representando o Alto Egito, sobreposta a uma coroa vermelha do Baixo Egito. A impressionante paleta de Nama, uma paleta de siltito elegantemente esculpida e excepcionalmente bem preservada, daquela época, mostra um rei de um lado usando apenas a coroa branca do Alto Egito e depois com as duas coroas do outro lado. Narmer é, consequentemente, considerado o primeiro rei do Egito Antigo unificado. É um certo equívoco chamar Narmer ou qualquer um dos governantes posteriores do antigo império de faraós. Esse é um termo muito mais tardio, desenvolvido durante o Novo Império, no meio do segundo milênio antes de Cristo, embora o título seja regularmente aplicado retroativamente a todos os governantes do Egito Antigo. As ações de Nama, ao unir o Alto e o Baixo Egito, deram início ao período dinástico da história do Egito Antigo. Como veremos em breve, o Antigo Império é normalmente identificado como tendo início apenas com o começo da Terceira Dinastia. Assim, o período de 400 anos entre a época de Nama e o início do Império Antigo, durante o qual a Primeira e a Segunda Dinastias governaram o Egito, é frequentemente chamado de período dinástico inicial. A razão para a diferenciação entre o período dinástico inicial e o Império Antigo é multifacetada. Primeiramente, o reino unificado estava ganhando força gradualmente. Na época de Nama, o comércio já havia sido estabelecido entre o Nilo e as cidades da região costeira mediterrânea do Levante. Alguns comerciantes até iam e voltavam, aparentemente entre o Egito e as cidades-estados sumérias dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Mas esse comércio se tornou muito mais intenso no período do Império Antigo. A realeza e o governo também eram mais fracos no período dinástico inicial. Enquanto o desenvolvimento de uma cultura comum, focada em um panteão de deuses e deusas, mitos e rituais ao longo do rio Nilo, estava apenas surgindo na época da Primeira e Segunda Dinastias. Talvez o mais importante de tudo seja que os reis da Primeira e Segunda Dinastias não construíram pirâmides como seus túmulos mortuários. No entanto, eles se dedicaram a erguer monumentos funerários elaborados para si mesmos. Mesmo assim, foram menos impressionantes que o que veio depois. Seus túmulos eram, normalmente, câmaras funerárias envoltas em estruturas de tijolos de barro, conhecidas como mastabas. O tipo de sepultamento monumental e maciço que caracterizou o Império Antigo não existia de forma alguma durante o período dinástico inicial. O Império Antigo começou por volta de 2700 a.C. com o início da Terceira Dinastia. Foi a primeira dinastia na história do Antigo Egito que teve governantes que construíram pirâmides gigantes como seus túmulos. Por essa razão, quando o egiptólogo e diplomata alemão do século XIX, Barão Christian Charles von Buntzen, começou a desenvolver um sistema de periodização para dividir os 3.000 anos de história do Antigo Egito, ele identificou a Terceira Dinastia como o início de uma das 3 eras de ouro do Egito, antes do início do domínio romano, milhares de anos depois.
Os motivos de von Bunsen para identificar o Antigo Império como uma era de ouro distinta parecem bastante óbvios à primeira vista. Simplificando, essa foi a era em que as maiores pirâmides do Egito Antigo foram construídas. Havia 3 principais locais para essas enormes estruturas: Saqqara, Dashur e o Planalto de Gizé. Hoje, o Planalto de Gizé, com a grande pirâmide de Khufu, a quase tão grandiosa pirâmide de Khafre e a Esfinge, é o mais famoso desses locais. Embora as pirâmides de Saqqara e Dashur também tenham sua própria importância considerável. No entanto, seria um pouco simplista identificar o Antigo Império apenas pelas pirâmides. A categorização das 3 eras de ouro, feita por von Bunsen, ia além do tipo de construção monumental que ocorria em determinado período. Ela também levava em consideração a força do governo central, a estabilidade do reino e a pura magnificência da cultura no Egito em determinado período. Nesse sentido, o Antigo Império se diferenciava do que o precedeu no período dinástico inicial. O governo era mais forte e capaz de realizar mais coisas, tanto militarmente quanto em termos da pura logística de fazer algo como construir enormes tumbas em forma de pirâmide. Além disso, estava surgindo uma capital distinta e grandiosa. Essa era Mênfis, uma cidade um pouco ao sul do atual Cairo, ao longo do rio Nilo. Ela surgiu como um grande centro de poder real na era do Antigo Império, com dezenas de milhares de habitantes. O Antigo Império é geralmente considerado como composto pelas terceira, quarta, quinta e sexta dinastias, embora, como veremos, os egiptólogos debatam se uma 7ª dinastia também deveria ser incluída na cronologia do Antigo Império. As fontes do Antigo Império são menos substanciais que as dos períodos posteriores, como o Médio e o Novo Império. Da mesma forma, há muito mais evidências a serem encontradas sobre a dinastia Núbia e o período ptolomaico da história egípcia. Para o estudo do Antigo Império, existem várias listas de reis valiosas ainda existentes, como a lista de Turim, a lista de Ábidos e a obra de Manetão. Depois, há, é claro, a história arqueológica fornecida pelas pirâmides e pelos sítios escavados ao redor delas. Por exemplo, os egiptólogos conseguiram descobrir uma enorme quantidade de informações sobre a vida no Egito do Antigo Império ao escavar as aldeias dos trabalhadores ao redor do canteiro de obras no Planalto de Gizé e assim por diante. Um pequeno número de papiros sobreviveu daquela época. No entanto, de modo geral, esses papiros só chegaram até nós em circunstâncias incomuns, quando foram colocados em jarros ou enterrados no subsolo, condições que impediram que os papiros simplesmente se desintegrassem com o tempo. Em muitos casos, temos papiros de épocas posteriores, como o Novo Império, que lançam luz sobre a história do Antigo Império. Também existem outros elementos da cultura material, como estátuas e objetos funerários que sobreviveram, além de uma grande quantidade de cerâmica, pedaços de pedra com hieróglifos e outros artefatos. Inevitavelmente, porém, considerando que tudo isso aconteceu há cerca de 4.500 anos, a história do Antigo Império precisa ser reconstruída de forma bastante fragmentada. O primeiro governante da terceira dinastia é geralmente identificado como um rei chamado Djoser. O próprio Djoser é uma figura controversa, pois as listas de reis sempre apresentam contradições. Consequentemente, já se argumentou e ainda se pode argumentar de que ele não foi o fundador da terceira dinastia. A maioria dos egiptólogos coloca o início do reinado de Djoser por volta de 2686 a.C., durando aproximadamente de 20 a 30 anos. Ele provavelmente foi o governante mais importante e poderoso da terceira dinastia, que durou a maior parte do século 17 a.C. Acima de tudo, ele é conhecido por ter construído a primeira grande pirâmide do Antigo Império. Hoje, ela é conhecida como a Pirâmide de Djoser,
embora em livros mais antigos fosse chamada principalmente de Pirâmide de Degraus de Saqqara. Isso porque ela foi construída em um local chamado Saqqara, uma grande necrópole cheia de templos e tumbas mortuárias em uma planície a noroeste da antiga capital do antigo império, Mênfis. Ela é chamada de Pirâmide de Degraus porque foi construída em 6 grandes camadas, em forma de degraus. A tumba de Djoser fica a mais de 60 metros de altura e envolveu o uso de mais de 11 pés cúbicos e meio de pedra. Entende-se que Djoser e o possível arquiteto da pirâmide de degraus, seu vizir ou líder do governo, Imhotep, haviam planejado originalmente construir uma mastaba. Esta era uma tumba elevada muito mais modesta, que estaria de acordo com as tumbas mortuárias anteriores dos reis egípcios. No entanto, é claro que o projeto mudou e os seguidores de Djoser ergueram uma pirâmide. O resultado foi a primeira grande pirâmide, tanto do Antigo Império quanto do Egito Antigo, uma que ainda está substancialmente intacta hoje, cerca de 4.700 anos depois. Além disso, a pirâmide de Djoser era apenas o elemento central de um enorme complexo mortuário de templos, pátios, estátuas e tumbas menores. Isso fez dela um modelo para construções monumentais no Egito Antigo dali em diante. A terceira dinastia prevaleceu durante a maior parte do restante do século 27 a.C., ou seja, até cerca de 2610 a.C. Em teoria, essa deveria ser uma dinastia relativamente fácil para as listas reais fornecerem informações. Havia apenas alguns governantes com longos reinados ao longo de um período de cerca de 75 a 80 anos. E ainda assim, as fraquezas das nossas fontes para o Império Antigo ficam muito evidentes quando tentamos avaliar a terceira dinastia. As fontes raramente estão em concordância. Há um consenso geral de que houve 4 reis após Djoser na dinastia. No entanto, seus nomes, a duração de seus reinados e os anos diferem consideravelmente entre a obra de Manetão e as listas reais de Ábidos, Turim e Saqqara. Por exemplo, Djoser foi quase certamente sucedido por seu filho, um rei, normalmente chamado de Sekhemkhet, mas as listas reais fornecem nomes diferentes para ele. Manetão o chamou de Tireu, uma versão helenizada do nome fornecido para ele na lista de reis de Abidos, Teti. Assim, muitas vezes há uma falta de precisão quando se trata dos governantes do Império Antigo. No entanto, o panorama geral é evidente. Depois de Sekhemkhet veio Sanak, depois Kaba e, por fim, Huni. Nenhum desses governantes foi aparentemente tão significativo quanto Djoser, embora Kaba seja entendido como o rei que ordenou a construção do que é chamado de pirâmide em camadas em Zawiat al-Aryan, perto de Gizeh. Ela desabou com o tempo, embora ainda existam restos substanciais visíveis hoje em dia. Esta e uma chamada pirâmide enterrada, que acredita-se que Sekhemkhet tenha mandado construir, mas nunca foi concluída, ambas contêm uma característica peculiar. Isso é que ambas as pirâmides estavam parcialmente enterradas no solo, com túneis abaixo do nível da superfície que deveriam ser as câmaras funerárias dos reis para quem foram construídas. Também foram construídos muitos templos e mastabas para nobres e outros indivíduos de alta posição no complexo mais amplo ao redor da pirâmide em camadas. A cultura que estava se desenvolvendo no contexto mais amplo do Império Antigo não estava exclusivamente relacionada a pirâmides e tumbas mortuárias. Dito isso, os habitantes da região em torno de Mênfis devem ter estado conscientes da enorme quantidade de recursos, trabalho e energia que estava sendo gasta na construção desses enormes novos túmulos, templos e monumentos. Por outro lado, isso não era tão incomum se considerarmos até onde outros povos neolíticos estavam dispostos a ir ao redor do mundo. O povo do sul da Inglaterra, por exemplo, construiria Stonehenge.
Da mesma forma, na Irlanda, encontramos o túmulo de passagem de Newgrange, um local que é meio milênio mais antigo, até mesmo do que as pirâmides. Dezenas de milhares de pessoas devem ter sido empregadas em diferentes períodos na extração de pedras e fabricação de tijolos para esses projetos no Egito do Império Antigo, enquanto ainda mais pessoas teriam participado em funções secundárias. Além disso, a grande maioria das pessoas comuns, como em todas as sociedades pré-modernas, estava envolvida na produção de alimentos. As pessoas viviam em casas simples de tijolos de barro, em vilarejos e pequenos assentamentos ao longo das margens do rio Nilo, cultivando trigo, cevada e vegetais no solo que havia sido fertilizado pela inundação do rio. Muitas pessoas se dedicavam a pequenas indústrias. Os egípcios eram grandes oleiros, e a produção de cerâmica em todas as sociedades antigas era incrivelmente importante. Ela era necessária para tudo, desde o transporte de água até o consumo de alimentos. Ela também era vital para o comércio de vinho, azeite e outros produtos por grandes distâncias. Outra parte da sociedade fabricava papiro a partir de juncos colhidos nas margens do Nilo. Aqui, artesãos habilidosos que esculpiam estátuas e pintavam paredes também estavam surgindo. Era uma sociedade simples à sua maneira, mas muito mais complexa do que a maioria das que a precederam. O sistema religioso do Antigo Egito já existia em sua forma madura na época do Antigo Império. Ao contrário de como é frequentemente retratado, o sistema egípcio não era obcecado pela morte. Ele era obcecado pela vida. De fato, os egípcios eram tão obcecados pela vida que desenvolveram uma cosmologia e mitologia sofisticadas em torno dela. Essas ideias eram focadas na preservação da existência de uma pessoa, além dos limites de sua vida natural. Os egípcios acreditavam que os humanos continham uma força vital essencial, ou Ka, o que hoje chamaríamos de alma, seguindo comentários posteriores dos gregos sobre esse conceito. O Ka era nutrido em vida com comida, água e outros tipos de sustento, e eles acreditavam que ele poderia continuar existindo após a morte de várias maneiras. Uma dessas maneiras era através da preservação do corpo físico, e por isso os antigos egípcios praticavam a mumificação para preservar os restos mortais dos mortos. Isso não era aplicado apenas aos corpos de reis e rainhas mortos. Há muitos exemplos de egípcios da classe alta sendo mumificados e até mesmo animais. Além dessa fascinação pela preservação da vida após a morte, havia um panteão complexo com mais de 1.500 deuses e deusas. Como em qualquer religião politeísta do antigo Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, havia uma hierarquia, e alguns desses deuses eram muito mais importantes do que outros. Durante o Antigo Império, o deus do sol Ra era o mais reverenciado de todos os deuses. Dizia-se que ele viajava pelo céu em um arco solar trazendo luz ao mundo durante o dia. Quando ele se retirava à noite, a escuridão caía sobre o mundo. Osíris era o rei do submundo e também era outra grande divindade da época. No geral, o sistema religioso do Antigo Egito era um pilar central da sua civilização. Também foi enormemente influente na formação de religiões politeístas posteriores do Mediterrâneo, como as dos gregos e dos romanos. A terceira dinastia chegou ao fim por volta de 2610 a.C. Um bom número de egiptólogos concorda que a data mais provável para o início da quarta dinastia que a sucedeu foi 2613 a.C., com a ascensão do rei Snefru. Snefru não é um nome muito conhecido hoje em dia, não da mesma forma que faraós egípcios posteriores do Novo Império, como Ramsés II ou Tutankhamon. Da mesma forma, são familiares Kelps e Khephren, os homens para quem as duas grandes pirâmides no Planalto de Gizé foram construídas. No entanto, Snefru foi tão importante quanto esses reis posteriores como governante do Antigo Egito.
Sem ele, talvez não houvesse a Grande Pirâmide em Gizé, por razões que ficarão claras em apenas 1 minuto. Os historiadores discordam quanto à duração do seu reinado. Ele governou por pelo menos 20 anos. Pode ter sido substancialmente mais longo, talvez mais de 30 ou 40 anos. Muito provavelmente, seu reinado durou cerca de 1/4 de século. Ele foi sucedido por Khufu, que quase certamente era seu filho, e que também terá um papel muito importante na história subsequente do Império Antigo. Após Khufu, 2 de seus filhos reinaram. Primeiro Gedefre por poucos anos e depois Cafre por um período muito mais longo. Os outros governantes fortes da quarta dinastia foram Menkura, filho de Cafre e neto de Khufu, que governou por cerca de 30 anos até quase 2500 antes de Cristo. Isso precedeu o reinado de 5 anos de Shepseskaf, um rei que quase certamente foi o último monarca da quarta dinastia. Dito isso, há alguns nomes errôneos nas listas de reis que os egiptólogos especulam que podem ter sido governantes de vida muito curta, corregentes de algum tipo ou até mesmo totalmente fictícios. Snefru talvez tenha sido o mais importante de todos os governantes construtores de pirâmides do Antigo Império. Durante seu longo reinado, entende-se que Snefru construiu nada menos que 3 enormes pirâmides. Além disso, a maneira como esses projetos foram realizados levou a uma revolução na construção de pirâmides, o que permitiu a posterior edificação da Grande Pirâmide de Gizé por Khufu. A mais antiga das pirâmides atribuídas ao reinado de Snefru é a Pirâmide de Meidum. Era uma pirâmide de lados retos erguida ao sul do atual Cairo. Ela foi construída em 3 camadas, com lados íngremes, e era uma espécie de evolução do método da pirâmide em degraus que Djoser havia empregado quase um século antes. Grande parte dela já havia começado a desmoronar nos tempos antigos. No entanto, o núcleo dela permanece intacto até hoje e se parece mais com uma fortaleza imponente de paredes inclinadas do que com uma pirâmide. Só podemos especular sobre por que Sneferu decidiu empreender a construção de uma segunda pirâmide e quando isso aconteceu. Talvez ele estivesse insatisfeito com a pirâmide de Medum e já estivesse planejando uma nova pirâmide antes mesmo de a primeira ser concluída. O segundo edifício, cuja construção ele ordenou, é conhecido hoje como a Pirâmide Curvada. Ela foi erguida em Dashur, um sítio de necrópole que se tornaria um centro de tumbas e pirâmides por séculos futuros. A pirâmide curvada, como o nome sugere, foi construída em um ângulo e muda de inclinação de forma bastante abrupta na metade de suas laterais. Ela é quase única no sentido de que, aproximadamente 4.600 anos depois, grandes partes do revestimento de calcário de Tura ainda permanecem no exterior da pirâmide. Por fim, Sneferu também foi responsável pela construção da Pirâmide Vermelha, cujo nome deriva do calcário vermelho usado para construir a maior parte dela. É uma pirâmide com uma forma mais simples. O que é muito importante é o tamanho dela. Ela tem cerca de 5 vezes o tamanho da pirâmide de Djoser em termos do volume bruto de pedra extraída e usada para construí-la. O programa de construção de Sneferu resultou em avanço técnico gradual para erguer as pirâmides mais famosas da Planalto de Gizé. No decorrer de seu reinado, a escala e o tamanho das pirâmides foram desenvolvidos por meio de experimentação. Quando a Pirâmide Vermelha foi construída, os engenheiros de Sneferu provavelmente concluíram que a melhor maneira de construir esses monumentos era aquela que hoje nos parece a mais prática. Ou seja, que uma pirâmide não deveria ser construída em degraus ou com mudança de inclinação. Ela deveria ser construída como uma pirâmide verdadeira, com camadas subindo uniformemente. Se a pedra fosse pesada e montada corretamente, uma pirâmide assim resistiria ao teste do tempo. Isso certamente se provou verdadeiro com a Pirâmide Vermelha.
De fato, se não fosse por seus sucessores, a Pirâmide Vermelha provavelmente seria considerada uma imensa maravilha do mundo. Hoje, como está em um estado de preservação semelhante e tem mais de 2/3 do tamanho da Grande Pirâmide de Gizé, em todos os aspectos. Mas não era para ser assim. Usando os métodos que haviam sido desenvolvidos através do intenso programa de construção de pirâmides de seu pai, Quéops ordenou a construção de uma pirâmide ainda maior no que hoje é o Planalto de Gizé. Na época, essa região provavelmente era alimentada por um pequeno braço do Nilo. Esse foi um fator que ajudou no transporte dos mais de 2 milhões de blocos de pedra usados para erguer a única maravilha do mundo antigo que ainda sobrevive. Dizer que houve muitos comentários ao longo dos anos sobre como a Grande Pirâmide foi construída seria um eufemismo. Como vimos, já no século V a.C., escritores como Heródoto comentavam sobre isso em suas histórias. Ele argumentou que o rei que havia ordenado sua construção era considerado um imenso tirano, que forçou seu povo a trabalhar arduamente na construção de seu túmulo inimaginavelmente grande. Outros se maravilhavam com o fato de a Grande Pirâmide e os monumentos vizinhos em Gizé terem sido deixados ali com tão poucas indicações de como haviam sido construídos. Nos tempos modernos, egiptólogos e arqueólogos descobriram como isso aconteceu. Existem extensos vestígios sob a areia do que normalmente é chamado de Vila dos Trabalhadores em Gizé. Embora, pelos padrões do século 26 Sius a.C., fosse na verdade uma cidade de tamanho considerável, ou até mesmo uma cidade propriamente dita, abrigando milhares de trabalhadores e funcionários associados. O local foi construído em uma área de mais de 24 acres e possuía campos extensos e edifícios ao redor para fornecer alimentos aos trabalhadores e armazenar mercadorias. Além disso, grandes quantidades de pedra foram extraídas no Baixo Egito para o projeto. 8.000 toneladas de granito mais fino foram extraídas em Assuã, no sul do Egito, e transportadas por centenas de quilômetros para o norte. O transporte fluvial tornou tudo isso possível. Além do rio Nilo, especula-se até que a água foi usada extensivamente para acelerar a extração e o transporte da pedra em todas as etapas do processo. O resultado foi um enorme monumento com 216 camadas de pedra cortadas, transportadas e organizadas por uma força de trabalho que provavelmente chegava a dezenas de milhares de pessoas. E não se trata apenas de uma pilha gigantesca de pedras. Passagens e câmaras elaboradas estavam no interior, incluindo uma sala que servia como local de sepultamento do rei Quéops. Enquanto pequenos dutos levavam dessas salas até o exterior da pirâmide, provavelmente para apontar para certas constelações no céu noturno. Os egiptólogos continuaram a discordar sobre o propósito exato desses dutos. Toda a pirâmide era coberta por calcário fino, que não está mais presente hoje em dia. Isso dava ao monumento um acabamento polido na antiguidade. No topo, um piramídeo esculpido em pedra fina já teria coroado toda a edificação. Infelizmente, ele está perdido hoje. A Grande Pirâmide de Quéops tinha pouco mais de 146 metros de altura quando se leva em conta a pedra de topo ou piramídeo. Ela tem cerca de 139 metros sem o piramídeo, um tamanho que a tornou o objeto feito pelo homem mais alto do mundo por milhares de anos. No entanto, foi quase imediatamente superada. O sucessor imediato de Quéops, seu filho Cafre, que subiu ao trono após o breve reinado de outro filho de Quéops, Gedefre, decidiu construir uma pirâmide muito semelhante no Planalto de Gizé, bem ao lado do local de descanso final de seu pai. A pirâmide de Cafre tinha cerca de 143 metros de altura, considerando o piramídeo, e quase 137 metros sem a pedra de topo. Assim, seus parâmetros são apenas um pouco menores do que os da pirâmide de Khufu. Talvez o filho tenha decidido ordenar que seus arquitetos e engenheiros
fizessem isso de propósito, por respeito. Ou talvez estivesse criando uma ilusão de ótica. Hoje em dia, pode ser difícil dizer qual delas é realmente mais alta no Planalto. Isso se deve, em parte, ao fato de que parte do revestimento externo de calcário ainda permanece no topo da pirâmide de Khafre, algo raro entre as pirâmides do Egito Antigo. Mais importante, Khafre construiu sua pirâmide em terreno mais alto. À distância, embora ela seja um pouco menor do que o imenso túmulo de seu pai, ocorre uma ilusão de ótica que faz a pirâmide de Khafre parecer mais alta, dependendo do ponto de vista. E claro, há também o fato de que se acredita amplamente que Khafre tenha ordenado a construção da Esfinge. Esta era uma estátua antropomórfica de 73 metros de comprimento e 20 metros de altura, que mistura o corpo de um leão com a cabeça de um humano. Teorias alternativas propõem que Quéops, ou até mesmo Djedefre, tenham ordenado a construção desta enorme estátua, que está voltada para o leste em direção ao nascer do sol. Mas, no geral, a maioria dos egiptólogos prefere a ideia de que Khafre foi o responsável por sua criação. Não há dúvidas de que Snefru, Quéops e Khafre foram os maiores reis da quarta dinastia e de forma mais ampla do Império Antigo, com Djoser, da terceira dinastia, incluído nessa lista. Menkaure sempre será lembrado por ter ordenado a construção da terceira pirâmide no Planalto de Gizé. A pirâmide dele é muito menor do que as de seu pai e avô. A pirâmide de Menkaure tem 65 metros ou 213 pés de altura, menos da metade do tamanho das pirâmides dos outros dois reis de Gizé. Uma característica interessante é que a pirâmide de Menkaure é acompanhada de perto por 3 pirâmides adicionais que são ainda menores. Elas tinham mais de 30 metros de altura ao serem construídas. Hoje estão bastante danificadas e parecem ser ainda menores. Existem várias teorias sobre para quem elas foram construídas, sendo que uma sugere que se tornaram os túmulos das 3 rainhas de Khafre, já que os antigos egípcios praticavam a poligamia. Exatamente porque Menkaure optou por uma abordagem mais modesta em seus projetos de construção, em Gizé é uma questão de especulação. Talvez a enorme quantidade de recursos gastos por seu avô e seu pai na construção de suas pirâmides, muito mais grandiosas, tenha simplesmente colocado uma grande pressão sobre o governo real. Uma pergunta surge enquanto observamos as pirâmides. Além da obsessão deles por empilhar pedras umas sobre as outras em enormes formas de pirâmide, como estavam as coisas para os governantes do Império Antigo? A resposta é, muito bem. O mesmo tipo de realeza forte e centralizada que permitiu a governantes como Sneferu, Quéops e Khafre empregar dezenas de milhares de pessoas para extrair milhões de grandes pedras e transportá-las para Dashur e Gizé para suas pirâmides, também permitiu o recrutamento de um exército poderoso. Com isso, os reis da quarta dinastia estavam expandindo o Império Antigo além do Alto e Baixo Egito. Há evidências claras de uma expansão para o sul, subindo o rio Nilo, para o que hoje conhecemos como Sudão. O Nilo, nessa região, é marcado por cataratas, trechos do rio onde as águas se estreitam e ficam mais rasas, e onde são caracterizadas por corredeiras de águas brancas. Os governantes da quarta dinastia expandiram-se para o sul até a segunda catarata e estabeleceram uma colônia em Burhan, no que hoje é o norte do Sudão. Isso se tornou um centro economicamente e estrategicamente importante de mineração de cobre, um metal vital na crescente transição para a produção de bronze, uma liga produzida-se a partir de cobre e estanho. Em outros lugares, houve expansão para a península do Sinai, que também era um centro de mineração, além de contato com a Líbia e o Levante. O controle do antigo império sobre essas últimas regiões, no entanto, não era tão robusto quanto seria um milênio depois, na época do Novo Império.
A cultura do Antigo Império sempre será lembrada pelas pirâmides. Havia muitos outros aspectos além disso, partes dos quais também sobreviveram por mais de 4.500 anos, embora de forma muito mais fragmentada. Exemplos menores disso incluem itens como uma estatueta em miniatura de Quéops, que foi esculpida em marfim. Ela sobreviveu praticamente intacta, sendo retirada do solo durante escavações em Ábidos, no início do século XX. Um exemplo muito mais impressionante de estatuária real é Quéfren entronizado, uma estátua em tamanho real do filho de Quéops, que foi esculpida em um bloco de guinaís anortosítico. Esta é uma pedra escura de tom negro, que é rara e valiosa, sem falar que é extremamente dura e difícil de esculpir. Ela foi descoberta em 1860, perto do sítio em Gizé, e foi originalmente esculpida para fazer parte do templo do Vale de Quéfren, próximo à sua pirâmide. A preservação de excelentes estátuas continuou durante o reinado de Menkauré. A melhor coleção de estatuária do Antigo Império que sobreviveu é do reinado dele. Muitas dessas eram estátuas em tamanho real, esculpidas em grauvaque, um tipo de arenito escuro e duro. A mais famosa dessas apresenta Menkoré com as deusas Hathor e Anput, uma de cada lado dele. O Museu de Belas Artes de Boston abriga hoje uma estátua colossal de Menkoré esculpida em alabastro. Este é um material muito mais macio que se tornou extremamente popular para fazer estátuas e todos os tipos de objetos decorativos no Antigo Egito. A Quarta Dinastia foi o auge do Antigo Império. Ela chegou ao fim logo após 2500 a.C., de acordo com as evidências das listas de reis. Ela foi então sucedida, sem muita surpresa, pela Quinta Dinastia, cujo primeiro governante foi um rei chamado Userkaf. Embora geralmente se diga que ele tenha reinado por um período relativamente curto, cerca de 7 anos, há uma grande quantidade de vestígios arqueológicos do extenso programa de construções que ele realizou. Isso incluiu um templo solar em homenagem a Ra em Abuzia, perto de Mênfis. Embora tenha sido bastante danificado quando foi escavado, esse local e vários outros revelaram muitas estátuas bem preservadas desse governante específico do Antigo Império. Ele e seus muitos sucessores na Quinta Dinastia, ao longo do próximo século e meio, continuaram o padrão de construir pirâmides como seus túmulos mortuários. No entanto, eles não foram nem de longe tão bem-sucedidos quanto seus predecessores das terceiras e quartas dinastias. Mantendo o exemplo de Userkaf, ele mandou construir uma pirâmide em Saqqara, bem perto da pirâmide em degraus de Djoser, no mesmo campo de pirâmides. O método de construção era diferente e visava economizar tempo e esforço. Userkaf evitou extrair grandes quantidades de pedras bem cortadas de uma pedreira e empregar a enorme quantidade de mão de obra necessária para transportá-las até o local. Em vez disso, sua pirâmide foi construída usando blocos grosseiramente cortados e empilhando-os juntos. Depois eles foram revestidos com calcário fino e polido. O efeito era que quando a pirâmide foi construída, ela teria parecido bastante refinada. Mas, uma vez que o calcário externo foi removido, a pedra interna ficou muito mais propensa a desmoronar, o que de fato aconteceu com o tempo. Por que esse método foi preferido para a pirâmide de Userkaf não está claro. Pode ser simplesmente que ele se tornou rei quando já era bastante idoso. A brevidade de seu reinado, portanto, exigiu uma construção mais rápida. Seja qual for a causa, ela se mostrou muito menos bem-sucedida do que as pirâmides da terceira e quarta dinastias. No reinado do segundo rei da quinta dinastia, Sauré, começou-se a construção de um novo complexo piramidal em Abusir, onde seu pai, Userkaf, havia erguido o Templo do Sol em homenagem a Ra. Foram usados métodos semelhantes para economizar trabalho e reduzir custos. Eles foram ainda mais extremos.
Paredes de pequenas pedras foram usadas para construir o edifício, e grandes partes dele foram então preenchidas com substâncias como lascas de pedra, areia, argila e até pedaços quebrados de cerâmica. Depois, tudo foi revestido com calcário mais fino do lado de fora. O efeito foi o mesmo que com a pirâmide de Userkaf. À primeira vista, no meio do 3º milênio a.C., teria parecido bastante impressionante. Mas ela não era nem de longe tão durável quanto as pirâmides anteriores de Saqqara, Dashur e Gizé, especialmente depois que o revestimento externo de calcário foi removido. Tudo isso aponta para o poder reduzido dos reis da Quinta Dinastia. À medida que a eficácia do governo central diminuía, eles não conseguiam realizar projetos na escala grandiosa da Quarta Dinastia. Dito isso, embora as próprias pirâmides fossem menos impressionantes durante a Quinta Dinastia, os templos e complexos religiosos ao redor delas eram mais grandiosos do que os anteriores. Reis como Sahuré garantiram que houvesse toda uma série de edifícios ao redor de suas pirâmides, enquanto o número de salas e a variedade de arte decorativa dentro das pirâmides eram maiores do que em Gizé. O templo da pirâmide de Sahuré tem mais de 365 metros de arte contínua ao longo das paredes. Em contraste, havia pouco mais de 99 metros de arte contínua nas paredes de um dos templos ao lado da grande pirâmide de Quéops, em Gizé. Os complexos de pirâmides dos governantes da Quinta Dinastia, portanto, não eram inferiores em todos os aspectos. Embora a Quinta Dinastia claramente indicasse um declínio em relação à majestade da Quarta Dinastia, isso não foi nada comparado ao que veio depois, na Sexta Dinastia. Isso começou por volta de 2345 a.C. e durou até cerca de 2180 a.C. Novamente, as listas de reis nem sempre concordam entre si e os anos dos reinados e dinastias são aproximações. De fato, em muitos casos, as listas de reis são simplesmente incompletas, o que complica ainda mais as coisas. Esse é o caso do primeiro rei da Sexta Dinastia, que acredita-se ter sido o rei Teti. Teti é mencionado na lista de reis de Turim, a mais extensa de todas as listas de reis da antiguidade. No entanto, o pedaço do manuscrito em papiro que fornecia os detalhes de quanto tempo ele governou foi destruído. Acredita-se que ele governou por cerca de 12 anos, embora Manetão sugira um reinado de mais de 30 anos. Notavelmente, seu nome de Horus, um tipo de nome real alternativo usado pelos reis do Antigo Império, era Sahetep Tawi. Isso se translitera como aquele que pacifica as duas terras, um cognome usado por vários reis durante a história do Antigo Egito. A inferência aqui é que houve um certo grau de conflito civil no Egito durante a transição da Quinta Dinastia para a Sexta. Teti aparentemente agiu para remediar esse conflito, mas isso foi um presságio sombrio das divisões que estavam por vir. O número de reis na Sexta Dinastia é motivo de disputa. As listas de reis sugerem até uma dúzia, mas vários desses foram monarcas que reinaram por um período relativamente curto de tempo. Em vez disso, disse que a dinastia foi dominada pelo longo reinado do rei Pepi II. Tanto as listas de reis de Turim quanto o relato de Manetão sugerem que Pepi II viveu por mais de 90 anos. No entanto, mesmo levando em conta o fato de que Pepi pode ter subido ao trono ainda criança e vivido até a velhice, isso parece improvável. O número de 90 anos pode ser resultado do fato de que a duração dos reinados muitas vezes era calculada de acordo com a contagem de gado, um tipo de evento de tributação agrária que era muito importante no governo e na sociedade do Egito Antigo. Isso era realizado 1 ou 2 vezes por ano e servia de base para a tributação real no reino. Entende-se que, se 2 contagens de gado ocorressem em um ano, isso poderia ter sido contado como 2 anos em que um rei constava como governante. Portanto,
os supostos mais de 90 anos de Pepe, segundo no trono, podem ter sido, na realidade, de 60 a 70 anos, nos quais cerca de 90 contagens de gado foram realizadas. A questão mais grave, além da duração do seu reinado, foi que seu período como rei presenciou uma erosão constante do poder real e a ascensão dos nomarcas, nome dado aos nobres poderosos e governadores regionais do antigo reino. A partir do meio da quinta dinastia, os nomarcas passaram a viver longe da capital, Mênfis. Eles escolheram, em vez disso, morar em seus redutos regionais, e foi isso que levou ao declínio do antigo reino durante a sexta dinastia. O afastamento de Mênfis e o crescente poder dos nomarcas acabaram sinalizando o fim da Era de Ouro e o início de um período de instabilidade, divisão e declínio. Os egiptólogos hoje geralmente marcam o fim do antigo reino com a morte do último governante da sexta dinastia, que várias listas reais afirmam ter sido um governante chamado Nesherkaré-Siptah. Seu reinado foi relativamente curto e durou alguns anos, de aproximadamente 2184 a.C. até 2181 a.C. Como sempre, porém, as datas precisam ser tratadas mais como diretrizes do que como afirmações firmes de fato quando se trata das evidências do antigo reino. O que é incomum é que há muito tempo existe um debate sobre a sétima dinastia. Por um tempo, acreditou-se que essa era, na verdade, a dinastia final do antigo reino. Mas a maioria dos estudiosos hoje duvida que a sétima dinastia tenha realmente existido. Listas de reis sobreviventes são essenciais para isso. Como vimos anteriormente, existem várias dessas listas, como a lista de reis de Turim e as listas encontradas na Egiptíaca, do estudioso egípcio do século III a.C., Manetão. A única referência explícita à sétima dinastia é encontrada na obra de Manetão. As outras listas de reis passam diretamente do que os egiptólogos consideram a sexta dinastia para a oitava dinastia. Assim, todas as avaliações anteriores da sétima dinastia são baseadas em Manetão. Isso se torna ainda mais problemático pelo fato de que a Egiptíaca, na verdade, não sobreviveu intacto até hoje. Nossa evidência dele é obtida de terceira ou quarta mão, depois de ter sido copiada através das obras de estudiosos gregos pagãos e cristãos ao longo de muitos séculos. Manetão afirma que houve dezenas de reis na sétima dinastia e que eles governaram em rápida sucessão, embora ele não os nomeie. Alguns egiptólogos argumentaram que a sétima dinastia, na verdade, foi mesclada à oitava dinastia. Outros argumentam que Manetão introduziu esse conceito como um recurso literário usado para destacar que um período de crise e uma rápida sucessão de governantes se seguiram à sexta dinastia. No geral, a maioria dos egiptólogos aceita que a sétima dinastia provavelmente não existiu de fato. Apesar disso, as dinastias não foram reordenadas, pois isso exigiria desfazer a sequência cronológica de mais de 200 anos de estudos sobre o Egito Antigo. Assim, na realidade, o Antigo Império terminou por volta de 2181 a.C., com o fim da sexta dinastia, após a qual começa a oitava dinastia, pulando a provavelmente fictícia sétima dinastia. Há um bom motivo para a confusão sobre a sétima dinastia e por que Manetão teria querido introduzir um recurso literário que enfatizasse o caos e a desordem do final da sexta dinastia. A era após a sexta dinastia, por bem mais de um século, foi caracterizada pela desordem. Ela presenciou o colapso da autoridade real no Egito. Essa instabilidade aparece até no número de dinastias. O Antigo Império durou pouco mais de meio milênio e, mesmo assim, consistiu em apenas 4 dinastias, 4 linhas diretas de 4 famílias. Esse tipo de continuidade ocorre quando há uma liderança forte, ausência de guerras civis e, de modo geral, boa liderança e boas condições dentro de um reino.
Embora, é claro, uma sequência de má sorte biológica também possa encurtar uma dinastia. Em contraste, nos cerca de 130 anos após o fim da sexta dinastia, mesmo se omitirmos a espúria. Sétima a dinastia, houve 4 dinastias que governaram o Egito. A oitava dinastia, por exemplo, governou por apenas cerca de 20 anos e teve uma rápida sucessão de reis de reinados curtos. A nona dinastia possivelmente durou mais tempo e consistiu em numerosos governantes. Dentre eles, o tirânico Artus teria sido um terrível tirano que suplantou o último governante da oitava dinastia. A dinastia, fundada por Artus, foi por sua vez sucedida pela 10ª e 11ª dinastias. É possível que a rápida sucessão de dinastias tenha sido, na verdade, uma sobreposição e não uma sucessão. Essa teoria sustenta que a nona dinastia usurpou a oitava dinastia e que a 10ª e 11ª dinastias podem muito bem ter representado governantes rivais em um reino dividido, dilacerado por uma guerra civil. Isso certamente explicaria por que há tantos reis listados para esse período, literalmente dezenas e dezenas ao longo de cerca de 130 anos. Isso também explica o fato de que diferentes locais foram estabelecidos como capitais rivais, com Heracleópolis Magna, uma cidade-rio acima de Mênfis, tornando-se o centro da autoridade real da nona dinastia. Assim, a impressão geral desse período pouco documentado é de um colapso da autoridade real, guerra civil, surgimento de dinastias rivais e uma rápida troca de governantes. Inevitavelmente, houve uma interrupção repentina na construção de grandes tumbas funerárias, como as pirâmides. Como consequência, no início do século XX, os egiptólogos criaram a ideia de que isso constituía um primeiro período intermediário. Esse foi um período de quase um século e meio que marcou o fim do poder e da força do Império Antigo. Foi uma época de instabilidade antes que o poder real fosse reconstituído e que a segunda era de ouro de Barão von Bundsson, o Império Médio, começasse no final do 3º milênio antes de Cristo. Os reis do Império Médio logo começariam a tentar replicar a grandiosidade do antigo reino. Vários dos governantes da 12ª dinastia tentaram construir enormes pirâmides como seus locais de descanso na vida após a morte. No entanto, essas foram construídas principalmente de tijolos e argila, revestidas de calcário, e não se mostraram tão duráveis quanto as versões do Império Antigo. A maioria desabou. Enquanto isso, os governantes da terceira era de ouro do Antigo Egito, identificada no século XIX pelo barão von Bundsson, o Novo Reino, estavam mais preocupados em construir grandes templos adornados com enormes obeliscos e estátuas colossais. Para os governantes tanto do Médio quanto do Novo Reino, as conquistas e a cultura do Antigo Império serviram de inspiração. O Antigo Império do Egito é um período notável não apenas na história desse país, mas também na evolução da civilização humana. Por milhares de anos, a sociedade e a cultura vinham se desenvolvendo gradualmente nas terras dentro e ao redor do crescente fértil. Cidades surgiram durante o período neolítico. Grandes edifícios monumentais eram construídos. O comércio estava se desenvolvendo. Ainda assim, as coisas avançavam devagar. E então, elas começaram a avançar mais rápido de repente, pelo menos em termos históricos relativos. O Egito passou por um período notável em que os hieróglifos foram criados. Os dois reinos do Alto e Baixo Egito foram unificados e uma cultura sofisticada surgiu. Esse auge ocorreu durante o Antigo Império, meio milênio, que apesar da limitação das nossas fontes, parece ter justificado a categorização de Barão von Bundsson de que foi uma era de ouro. O Antigo Império sempre será lembrado por uma coisa acima de todas as outras: as pirâmides. Das 7 maravilhas do mundo antigo, a Grande Pirâmide de Gizé
é a única que permanece de pé até hoje. Isso é ainda mais notável quando consideramos que as outras 6 maravilhas foram, em média, construídas cerca de 2.000 anos depois das pirâmides. Isso é um testemunho do trabalho árduo de dezenas de milhares de egípcios há quase 5 milênios. Isso também é resultado da notável ascensão da civilização egípcia antiga durante a Era do Antigo Império, a primeira era de ouro do Egito Antigo. O que você acha do Antigo Império? Foi uma cultura notável ou sua principal realização se restringiu basicamente à construção de enormes pirâmides, muitas das quais desabaram com o tempo? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.